Vamos lá, dando andamento aqui ao que eu tinha combinado com o professor William. Eu vou falar um pouquinho de um plano de aproveitamento econômico, né, que é o requerimento de lavra de uma jazida mineral, né, as fases que acompanham o mesmo quando a gente tem que apresentar esse projeto para a ANM. Vou abrir aqui o requerimento de lavra. Esse requerimento ele foi elaborado aqui pelo escritório da Mais Ambiental, Pesquisa e Mineração, para um cliente. É um processo mais simples, porque é areia em leito de rio, certo? Então, esse requerimento, como que ele se dá? É um requerimento de lavra que tem que ser feito após, em até um ano da publicação do relatório final de pesquisa positivo. Então, quando você tem o seu processo minerário, né? No caso aqui, esse processo, e você aprovou o relatório junto à ANM, você tem um ano de prazo para entrar com o plano de aproveitamento econômico, que é o requerimento de lavra. E nesse requerimento de lavra, a gente tem que apresentar alguns documentos. O requerimento em si, né, da ANM, que é feito dentro do próprio sistema da ANM, a planta de situação com a área de detalhe de onde você vai lavrar, né, com as definições gráficas da área, a RT do engenheiro de Minas, do responsável técnico pelo aquele plano, o plano de aproveitamento econômico e os seus anexos, né? E uma prova de disponibilidade de fundos para a implantação da lavra. Tá? Então esse é o requerimento de lavra. Nesse caso, né, o requerimento de lavra ele já foi entregue sobre esse código na ANM. Tem que se apresentar no item 1 a capacidade financeira ou declaração de compromisso para a obtenção dos fundos, designação das substâncias que vão ser lavradas, né? A descrição e localização da área pretendida pela lavra, a definição gráfica dessa área, né? Ou seja, as coordenadas geográficas do polígono, planta de situação, planta de detalhe, servidões que a mina vai gozar, se ela vai precisar de estradas fora da poligonal, né? Fora da área que você já tem, se você vai precisar de pilha de estéreo, depósito de rejeito, tudo que você precisar tem que ser colocado. O item 7, que é o plano de aproveitamento econômico da jazida, com memorial explicativo, descrição das instalações de lavra e a economicidade do empreendimento. Junto, a gente tem que apresentar o plano de controle de impacto ambiental da mineração, nesse caso é uma lavra por dragagem, o plano de resgate e salvamento, sinalização e segurança do trabalho, fechamento de mina e o PGR. E a prova de disponibilidades, né, que é a declaração de financiamento. Beleza? Bom, a Lei Federal do 14.514, de 29 de dezembro de 2022, ela trouxe uma possibilidade que a oferta do título ela pode ser dada como garantia para financiamento, né? Então, várias empresas estão apresentando uma declaração de compromisso de financiamento e a opção de entregar o título minerário como financiamento para os bancos, né? Então, a maioria dos empreendimentos está fazendo esse quesito. No caso, aqui nós temos uma draga para areia, né? No Rio André-Sé, fluente Rio da Prata, Rio Paracatu, Bacia Federal do Rio São Francisco. Temos os dados do alvará de pesquisa, né? A vigência do mesmo, e os dados do relatório, né? que foi aprovado, né? O número do parecer. Ele foi aprovado em 21 de 9 de 2022, então teria até 20 de 9 de 2022 para se apresentar o requerimento de lavra. Caracterização da área, né? Um mapa de caracterização, localização, né? no local, definição da poligonal, né? Quantos vértices tem a poligonal, todas as coordenadas aqui, as plantas de situação em detalhe vai estar em anexo, depois eu mostro, servidões da mina, né? Construções de oficina, abertura de vídeo de transporte, comunicação, captação de água, né? Tudo isso tem que ser detalhado aqui, onde vai ser, o que vai ser dentro desse processo, né? A transmissão de energia, o escoamento da mina, né? A abertura. Então,
Esse aqui, por ser um PAE de areia por dragagem, é bastante simplificado. Né? Vai ser utilizada essa draga, né, nesse modelo. Ela é toda forrada, com chapas e um motor de 6 cilindros, dragando o material e mandando para fora. Bom, vamos lá para o plano de aproveitamento. Né? Ele vai mostrar o que é a jazida, qual o processo, quando foi aprovado, quais os códigos, né? Qual o tamanho da jazida, nesse caso aqui são 80 mil toneladas de areia, o nome da jazida é Bela Fonte, qual que vai ser o licenciamento, né? Nós vamos licenciar para 50 mil toneladas, os dados, né, de como se traz. Aqui a equipe técnica do PAE, né? O Luciano é o nosso engenheiro de Minas, eu estou como colaborador aqui, os dados da jazida, né? Bom, é uma reserva economicamente lavrável, pois ela foi informado no relatório final de pesquisa que tem 80 mil toneladas de areia e é possível dragar esse material, né? Aqui a identificação dos superficiários, um mapa geológico da área onde é que vai ser instalado o porto de areia, né? O mapa da pesquisa, o aluvião que ocorre na região. Então, tudo isso aqui é areia e toda a areia desce para dentro do leito do rio. Esse é o rio Drexé. Isso aqui foi quando fizemos as pesquisas lá, né? Tem uma camada aí de 3, 4 metros de areia fina. Esse é o modelo da draga, já mostrado. A caixa de areia, onde o material vai vir, vai ser jogado, a draga bate aqui, tem uma tela. Essa tela separa esse material fino, né, com material orgânico, cascalho, e a areia cai do outro lado. A atividade operacional de dragagem é bastante simples, né? Uma vez apontada a draga no leito do curso d'água onde está a areia, a tubulação joga para a peneira, o concentrado vai cair de um lado e a sujidade de outro. Todos os drenos são drenados para a caixa de decantação e essa água volta para o curso d'água. Então, isso aqui vai trabalhar em recirculação, né? Os equipamentos, uma draga flutuante, uma pá carregadeira, 400 metros de tubos rígidos de metal 150 mm e uma peneira estática. São os equipamentos principais. No caso deste PAE, o transporte ele é terceirizado, o carregamento não. Escala de produção, 35 mil metros cúbicos por ano. A densidade dessa areia foi 1,4, foi medido. Estrutura, o que vai precisar, energia, combustível, água, né? O cronograma de implantação. E vamos lá para a parte econômica, né? O minério que vai ser produzido nessa área é a areia e conforme a pesquisa de mercado, a gente verificou um custo na jazida de R$ 28,00 por metro cúbico ou R$ 40,00 a tonelada, né? Um custo sem frete no local da jazida, certo? Que tem que ficar bem claro que é o preço lá no local. Hoje nas cidades esse preço deve estar em torno de R$ 120,00, mas tem que lembrar que tem um frete, né? Normalmente o frete fica muito mais caro do que o processo. Bom, a análise econômica, nesse ponto aqui é o ponto interessante. Receitas operacionais. Então, o valor médio da venda vai ser R$ 40,00 por tonelada, produção anual 50 mil toneladas. Então, nós já temos aí para 50 mil toneladas por ano, nós vamos ter aí da ordem de 2 milhões por ano, que ficou faltando uma vírgula aqui, são 2 milhões por ano. Então, com a lavra de 6,25 toneladas por hora, né? Ou seja, R$ 250,00 por hora, né, de receita para a empresa. Os custos operacionais. Bom, aqui está o pulo do gato, que toda vez que a gente já tem uma certa experiência nesses projetos, então nós fomos construindo uma planilha e essa planilha no Excel, você vai alimentando ela vai te trazendo
informações para você montar o seu processo, certo? Então, eu vou abrir a planilha aqui e vou mostrar para vocês, né? Essa planilha ela chama os demonstrativos de custo de produção e retorno de capital anual operacional e rentabilidade, né? Tá só os dados dela aqui, mas eu vou puxar para vocês ela como um todo. Vamos lá, abrir aqui. Planilha de fluxo de caixa. Ok. Bom, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Então, nós temos aqui o demonstrativo de custos dessa rentabilidade, né, dessa expectativa financeira. Como que a gente insere esses dados? A gente tem o investimento planejado, né? Esse investimento planejado é o que será contratado, né? Por exemplo, uma pá carregadeira, uma implantação do empreendimento e a balsa. Então, todos esses custos aqui já foram levantados. Então, a pessoa vai gastar 440 mil para implantar esse empreendimento lá. Já é calculada a depreciação, né? A depreciação ela está 10% ao ano, né, de tudo isso aqui. E nós temos aqui o custo com mão de obra e alimentação, certo? Então nós vamos ter para esse empreendimento um operador, um gerente geral, um auxiliar e um operador de balsa. Normalmente a gente calcula para isso 80% do salário base é encargos. Ou seja, se um operador de máquina ganha 2 salários, ele vai ter lá o encargo de 4.752, mais o salário líquido dele é 2.460. Aonde vai esses outros encargos aqui? Vai em férias, 13º e outros encargos que tem que ser acertados, né? FGTS, tudo com o funcionário depois. Então, ele vai receber um salário líquido de 2.640, porém, a planilha já contabiliza esse valor com encargo quando a empresa tiver que acertar com o funcionário. Então, esse custo já é colocado aqui na planilha, né? Então, o custo com o meio ambiente também é um custo em torno de 50 mil reais anual, e esse capital de giro aqui é simplesmente o valor que ele vai gastar em 3 meses, ele ter de capital aqui, 148 mil, que seria aqui o custo de lava mensal vezes 3, né? Então seria simplesmente esse aqui vezes 3. Bom, a gente já fez um trabalho de levantamento de custos, de insumos. Como que a gente consegue calcular todo o custo com insumos, com o empreendimento trabalhando? A gente atribui valores aqui, né, de custos operacionais, quanto tempo que a escavadeira vai trabalhar, quanto tempo que a carregadeira vai trabalhar, quanto tempo com a retro vai trabalhar, quanto tempo que a energia vai funcionar. Ou seja, em termos de percentual, em horário, que seria mais prático, mais convencional você usar esses dados. Então a gente tem a base de valores aqui. Valor do diesel, né, 6,50 o litro. A escavadeira vai consumir, escavadeira pequena, 18 litros por hora, o caminhão 12, uma pá carregadeira 10, a energia da planta 15 litros por hora, a operação 40 horas por semana, 4 semanas por mês, né? E aqui a gente tem os recolhimentos CEFEM, os impostos, né, a reação do dólar, na época o dólar estava 4,95, a produção, a depreciação e o pagamento de royalties, também calculado tudo em cima dessa planilha. Então vamos lá. Como que é feito o cálculo aqui da energia para eu chegar nesse custo com diesel, manutenção e energia? Todos os valores, ou seja, eu tenho 6,50 custo o diesel do litro. A energia, ela vai me consumir 15 litros por hora, 40 horas por semana, 4 semanas por mês, né? Se você for fazer o cálculo, tem semana que dá mais ou menos, mas é em torno de 4 semanas, dá para você fazer o cálculo subdividido por semana, mês. E a porcentagem de operação daquele equipamento. Se ele trabalha 80% do tempo, se ele trabalha 20%, então toda essa fórmula é trazida para cá, e versus o operacional, e você acha quanto que isso vai te custar por mês. Ou seja, uma balsa draga vai te custar 12.480 entre diesel, manutenção e tudo mais, né?
O filtros, manutenção, todo é aplicado uma fórmula de 20% de tudo que você gasta com insumos, você tem de manutenção. Óleos, filtros, lubrificantes. Então está definido aqui o custo mensal e o custo anual. Certo? Bom, a partir desses dados, né, eu tenho o faturamento bruto aqui. Se eu vou produzir 50 mil toneladas vezes 50 mil toneladas aqui, né, vezes R$40 a tonelada, eu tenho um faturamento bruto de R$2 mil, R$2 milhões. O custo total da lavra, eu já tenho aqui o custo anual, né, que seria a depreciação, que é um custo inerente, a mão de obra, que vai ser o custo mensal, e os insumos de manutenção. Então eu tenho o meu custo anual aqui e tenho, né, ele está relacionado aqui. O recolhimento de CEFEM, que é 1,5% em cima da areia, e os impostos sobre faturamento, né, que é 24%. Ou seja, os impostos praticamente são a mesma quantidade do que o seu custo de lavra, né, diferença muito pouca. E o custo com royalties, né, que é 5% da produção, é destinado a pagar os proprietários do solo. Nesse quesito, eu tenho um custo total de R$ 1.271.098 e com a receita de 2 milhões. Ou seja, eu tenho aqui, né, um lucro de 728.900 por ano, né, para esse empreendimento. Ou seja, o meu custo, né, já foi diluído aqui, eu tenho que o custo de lavra é 11,86, o custo de impostos e royalties é 13,56. Ou seja, eu tenho aqui um custo total, né, de lavra de R$ 25,00 por tonelada, certo? Então, calculando isso, eu consigo trazer, né, informar a planilha quanto que eu tenho de contribuição social e IRPJ, adicional de lucro presumido, né, depreciação anual dos equipamentos. É um custo que não sai do seu bolso, porém você precisa investir isso depois em recuperação dos equipamentos, né? O capital de giro, né, que vai ter que ser entrado, a CEFEM, que é o recolhimento, a contribuição financeira da exploração mineral, os royalties, PIS e COFINS e a contribuição social. Então a gente tem um custo bastante alto aqui, né, com impostos. O faturamento, custos, impostos e royalties, custo da lavra, é o que eu tenho de retorno, né? Ou seja, eu tenho aqui no primeiro ano 440 mil de investimento e já no primeiro ano, segundo a estimativa, mesmo com investimento, com o custo e tudo, eu ainda posso ter aqui quase 400 mil de saldo, né? E esse saldo vai aumentando à medida que os anos vão passando aqui, né, no decorrer do empreendimento. Essa planilha ela é mesclada com o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é que um estudo, né, que você avança no tempo, né, você vai avançando no tempo aqui, né, para poder saber o que seu empreendimento pode te dar de rentabilidade, né? Normalmente a gente faz esse cálculo para 10 anos. Então eu tenho a relação estéreo-minério, qual a capacidade de produção nesses 10 anos, né, 500 mil toneladas, a relação, no caso lá é zero, né? Essa planilha também é feita para diamante, então a gente tem algumas modificações, depois eu posso apresentar de diamante para vocês também. Tem aonde o preço, né, o preço do produto, ou seja, em 10 anos eu posso vender aqui com acréscimo, aqui a gente sabe que tem um acréscimo aqui de 4% ao ano, então eu posso obter 24 milhões em 10 anos vendendo esse material, né? Então eu vou ter uma receita bruta total e aqui eu tenho as deduções. O que é as minhas deduções? É o PIS, é o COFINS, é a CEFEM, são os royalties. Então eu já tenho aqui todas as minhas deduções, né? 196. A minha receita líquida está aqui, 1.800.000. Eu vou deduzir o capital de giro dela também e aí entra os custos de produção, né? Que eu vou ter aqui a depreciação e mais os custos inerentes. Aí eu vou ter o meu lucro bruto operacional. O que é o meu lucro bruto operacional? É a minha receita líquida menos o capital de giro, menos o custo de produção, né? Então, estou tudo aqui.
A provisão com imposto de renda, né? 15% do valor da receita bruta vai para o seu imposto de renda, entendeu? Da empresa, né? Que é o IRPJ. Bom, nós temos aqui então a geração de caixa, né? De 729 mil, ou seja, depois que eu descontei todos os dados, descontou tudo, eu tenho caixa que vai ser o caixa da empresa, né? E aqui nós temos os investimentos. Eu tive aqui um investimento total de 340 mil, né? Então ele vai ser descontado, né, daqui dos itens aqui e vai, né, me sobrar no meu primeiro ano aqui um saldo líquido de 389. Então eu já tenho aqui os custos totais, a receita total e eu tenho aqui o meu retorno anual. Esse retorno anual a gente vai levando a planilha e ela vai me dando o resultado. À medida que os dados foram sendo planilhados, né, um acréscimo de 6% ao ano de custos, né, um acréscimo de 4% ao ano do preço de venda do mercado, os custos sempre são um pouco mais altos que o próprio minério. Em outros minérios isso pode ser diferente. Tá? Estamos falando de areia novamente. Então, aqui a gente define a taxa mínima de atratividade. O que é essa taxa mínima de atratividade? É o que eu vou colocar de dinheiro para me atrair. Né? Eu quero 20% de retorno. Então eu vou colocar aqui 20% de retorno. Se eu quisesse colocar, não, quero 40% de retorno. Vai mudar o meu processo. Né? O que mudou? O valor presente líquido do saldo de caixa. O que é esse valor presente líquido? É o que eu tenho de futuro trazido para o presente. Ou seja, no meu empreendimento, se eu rodar tudo certinho, eu tenho 1.854.000 de dinheiro no valor de futuro presente. Então é o valor que eu tenho presente já descontado. Investindo aqueles 440 mil, eu tenho um retorno de 150%. Né? O prazo de retorno de capital são 6 meses. Né? E o lucro bruto operacional, se eu vender toda a minha areia e descontar tudo o operacional, eu tenho 13 milhões. Só que aqui não está descontado os custos com impostos. Então, é um lucro bruto operacional, ainda tem os impostos. A rentabilidade. A rentabilidade, ela aplica, né, ao saldo líquido e ao investimento total. Né? Ou seja, se eu investir em 10 anos 1.800.000 e estou recebendo 6,8, eu tenho 585% de rentabilidade, né, daquele valor total investido. A lucratividade do empreendimento é 29%, seria o valor do saldo líquido menos dividido pela receita bruta, né, total. Ou seja, eu tenho aqui um valor líquido em 10 anos de 6 milhões e 0,8, dividido por 24 milhões, que é a receita bruta total dos 10 anos. E assim, né, eu consigo fazer a minha análise financeira, né, vamos voltar para o PAE aqui, e trazer esses dados para dentro do requerimento de lavra, mostrar, né, aqui tudo como que esses cálculos foram feitos, né, os custos do empreendimento, trazer as informações para dentro do PAE, né, e apresentar. Aqui também tem uma explicação bem definida, né, de cada item, como que é a discriminação da planilha, todos os dados, venho fazendo, todos os cálculos são informados aqui. Tudo isso é apresentado para a Agência Nacional de Mineração e a agência ela vai analisar isso aqui, vai dar o parecer dela e saber se o empreendimento realmente está apto, né, a ter sua portaria de lavra. Né? Ou seja, o empreendimento é viável economicamente? Sim, o empreendimento é viável, né? Tem um fluxo de caixa, tem um valor rentável aqui, é um material que tem um preço de mercado, né, oscilante, às vezes está 40, às vezes está 50, às vezes está 60, depende do mercado. Então, normalmente a gente faz já com os valores mais, né, com um valor de venda mais baixo e com um valor de custo mais alto. Né? Mesmo assim a gente encontra a viabilidade, porque todo o que vier para o cliente como up, melhor.
Se eu fizesse o contrário, o cliente vai ter uma margem muito pequena e pode ser que não entenda essa viabilidade, né? Então, nós temos aí os pontos de equilíbrio contábil, que é onde você precisa vender toda uma produção para poder arcar com custos, né, e impostos. O valor presente líquido, que é uma fórmula bem complexa, deixa eu abrir ela aqui. O valor presente líquido. Ele é uma fórmula do Excel, né, onde ele vai pegar a minha taxa de utilidade, aí eu tenho que jogar ela numa fórmula que eu pego o meu custo versus o que vai gastar nos primeiros anos, né, nos anos de retorno, e o Excel blinda isso aí e traz esses valores, ele mesmo que calcula essa fórmula aqui para mim. Essa fórmula é calculada direto no Excel. A taxa interna de retorno, né, é o custo de implantação versus o retorno que o empreendimento pode te dar em 10 anos. Então, é isso, né, que está o aproveitamento sustentável, plantas e mapas, e a conclusão do empreendimento. Vamos lá para as plantas. Ó, planta de detalhe. Tá aqui. Bom, é uma planta bastante simplificada, né? Essa é a comunidade de André Xé, Presidente Olegário. Aqui está o rio André Xé. Você pode ver nele que ele tem bastante areia, tá? Aqui tem uma captação da Copasa que foi levado em conta, né? Esse aqui é um entrave bastante grande, a gente está tentando resolver. Então, o porto de areia vai ser nesse local, né? Aqui está o ponto de dragagem e o porto de areia para cá, e a estrada vai ser trazida nesse ponto e levada para esta área aqui, né? Deixa eu ver o que mais que dá para mostrar para vocês. O restante é o plano de gerenciamento, né, que é só questão documental mesmo, entendeu? Mas o que eu queria mostrar, mesmo para vocês era essa questão da viabilidade, né, da planilha. E depois a gente pode apresentar aí também uma planilha para diamante, né, que tem uma forma completamente diferente. A gente tem também uma planilha para rocha primária, que também é um pouco diferente da fórmula de calcular, né, os custos aqui, que aí envolve outros equipamentos, perfuratriz, caminhão, compressor. Então, cada tipo de minério tem a sua especificidade. Essa questão aqui também está envolvido, os cálculos estão envolvidos também aqui, ó, recuperação de área, né, uso dos equipamentos. Então, tudo isso a gente consegue calcular aqui, né, simplesmente alterando, né? Ó, o preço do diesel, vou fazer uma brincadeirinha aqui. O preço do diesel está R$ 6,50. Se eu consigo arranjar um fornecedor que me cobra R$6, olha aqui, eu já consegui fazer meu preço cair, o meu custo caiu, né? Ó, de 5.252, se o diesel for 6,50, ele vai para 5.271, para 1.271, né? Então tudo isso calcular, mas eu vou produzir só 30 mil toneladas. Ó, 30 mil toneladas, o meu faturamento vai cair para 1.200.000, o meu custo também vai cair, entendeu? Então, no primeiro ano, eu produzindo 30 mil toneladas, primeiro ano meu saldo já seria negativo de 139 mil. Ah, mas eu vou produzir só 20 mil toneladas. Ó, aí eu já não tenho mais viabilidade. Eu já só vou trabalhar no negativo, né? Então, aqui eu consigo achar um ponto de equilíbrio contábil, né? Que é o que eu tenho que produzir mínimo para versus a recuperação. Vamos colocar 25 mil toneladas. Ainda está negativo. 28, 1, 2, 3. Ainda negativo, vai ficar positivo lá no ano quarto. Então, ou seja,
a 29 mil toneladas por ano, eu já consigo ter um lucro, mas muito pequeno. 57 mil já no terceiro ano, 154 no quarto. Como no quinto ano, vocês podem observar aqui que no quinto ano eu tenho que reinvestir em reestruturação, porque a minha depreciação vai causar isso, eu já consigo aqui ver que eu vou perder receita. Ou seja, então, se eu lavrar 50 mil toneladas, eu tenho, né, um melhor rendimento. Por que disso? Porque esses equipamentos, né, eles conseguem lavrar de 10 mil a 50 mil com os mesmos equipamentos, com a mesma quantidade de pessoal, né? Simplesmente o que é que vai acontecer? Aumento aqui de hora útil trabalhada, né? E tudo mais. Por quê? Se você trabalhar, digamos, 2 horas por dia, você vai produzir 10 metros cúbicos por dia. Se você trabalhar 8 horas por dia, você vai produzir muito mais. Então, e esse pessoal e esse custo é praticamente fixo, né? É um custo fixo. Qual que é o custo variável aqui? É o custo do diesel e o custo de manutenção. O custo de produção aqui, o custo de operacional de equipamentos, mão de obra, alimentação, é praticamente fixo, né? O que muda realmente é só o quesito do volume produzido, né? Um motor estacionário, uma draga ligada 8 horas vai produzir um volume X, ela ligada 1 hora vai produzir um volume menor, porém os funcionários são os mesmos. Beleza? Então, esse foi aí uma coisa que eu tinha combinado, né, com o nosso professor, com o William, de apresentar esse projeto, né, essa forma que a gente tem que fazer para apresentar para a ANM, né? Eu acho que ficou faltando aqui eu mostrar o requerimento de lavra. Deixa eu ver se ele está aqui. Requerimento de lavra. Esse aqui é só o anexo para o ministro. Então, o requerimento de lavra tem que ser dirigido ao ministro de Minas e Energia, né, para poder ser aprovado, né, pela ANM. Aqui está o plano de fechamento de Minas, que é um dos documentos que tem que ser colocados, né, tem que ser apresentado. Porém, muito simplificado, só fala de remoção dos equipamentos no final, né? Não tem taludes, não tem nenhuma estrutura assim, que demande mais questão. Os trabalhadores são realocados para outros locais e então é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado, né? Alguma dúvida pode falar comigo. E estamos à disposição. Um abraço, até mais.